Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV. E hoje nós estamos aqui novamente para comentar sobre o livro que nós estamos estudando do pastor Luciano Subirá, Graça Transformadora. E nós chegamos ao capítulo 5 e vamos falar do caráter profético da lei. Estou aqui com o pastor Saulo. Amém. Pastor Saulo. Sempre um prazer. Pastor Gilberto. Isso aí, Carol. Mais uma gravação. Vamos Mais lá. uma. Professor Joás. Estamos aí. Acho que o pessoal já está até cansado de nós dois, né, professor? Tô brincando. Está em todas, né? Estamos em todas. Aqui vamos começar a falar do capítulo 5, o caráter profético da lei. Aí fala assim que, de acordo com o autor, a lei possui apenas um propósito temporário, mas também um caráter profético. Não possuía apenas um propósito temporário, mas também um caráter profético. Ela anunciava antecipadamente aquilo que consumaria no futuro. Podemos dizer que cumpriu tanto o seu propósito temporário quanto o profético. Então a lei veio e cumpriu seu propósito, que era temporário e profético. E a primeira pergunta é: por que Deus deu aos homens uma lei temporária? Esse capítulo é um dos mais importantes desse livro, quando fala do caráter profético da lei, porque tudo vai convergir em Cristo. Então tinha um tempo, Cristo iria se manifestar. Eu gosto daquela expressão que Paulo fala, que Cristo manifestou na plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo estava preparado. E ele mesmo citou, o apóstolo Paulo, que a lei serviu de aio, de condutor, até a vinda, até a chegada de Cristo. Então, quando a gente fala desse tempo da lei, ela durou de Moisés até João Batista, né? E Cristo veio e trouxe luz ao texto sagrado e cumpriu essa lei. Então ela teve esse tempo. E nós ensinamos também, né? E aprendemos assim, que tem a questão das dispensações. E a lei foi uma dispensação, um período em que Deus trata com o homem. Então por isso que tem esse início e fim, como em todas as outras. E também no caso aqui dentro do, né? Por que Deus deu uma lei temporária? É porque ele próprio sabia da incapacidade do ser humano em cumprir esta lei. Então ele já deu uma lei que não perduraria para sempre, mas que necessitava de alguém para cumprir essa lei. E por isso que a gente vê que ela é temporária. Não há e a própria lei em si, ela não tem condições de justificar o homem. Ela, muito mais, nós já falamos aqui em programas passados, que ela apenas aponta, né, o problema da humanidade, que é o pecado. E essa em si é a função da lei, revelar o pecado. O que é pecado? Que já está em nós, não, o pecado já está em nós, a lei vai revelar esse pecado. E também nem é função dela justificar, mas revelar e no seu sentido profético apontar para alguém que vai resolver o problema, né? Deixa o nosso professor Joás também. Eu penso que, assim, seja qual for a posição doutrinária, né, do teólogo, se é aliancista, se é dispensacionalista, ou se, né, independente da posição, eu acho que é temporário por causa do aspecto da revelação, né? A própria revelação de Deus, ela tem alguns aspectos que dá para a gente perceber na história, né? Progressivo, e aí, né? É algo que o Luciano Subirá defende aqui, que é a revelação progressiva, né? Então, tinha que ser temporário, né? Você quando está ensinando o seu bebê a se alimentar, né, você não coloca logo o prato de comida na frente dele, não. Né? Você vai tratar, você vai pegar a comida, vai levar na boca. Daqui a pouco você deixa ele sozinho, ele faz aquela bagunça e tal, mas você está comendo com a mão ainda. Né? Daqui a pouco você coloca um talher do lado do prato. Ele já está num progresso da revelação que ele consegue ele mesmo pegar o talher e levar a comida à boca. E nessa sua alegoria, no caso, por causa do próprio desenvolvimento da criança. Sim. A criança vai se desenvolvendo e vai se tornando mais apta para se alimentar sozinha. E é algo que o apóstolo diz, né? A lei serviu de tutor, de aio, de professor. A lei veio para ensinar a gente a entender a revelação de Deus. No começo da revelação ainda, né?
Então ela não resolve o problema do pecado, ela só mostra que nós somos pecadores. E já vai revelando a solução de Deus. Aponta para a solução. Apontando para a solução, que é Cristo. Que é Cristo. E o homem vai se desenvolvendo, conhecendo, ele vai chegar à conclusão, né? Então é Cristo. Por isso da temporalidade da lei. É muito importante ser que a gente abriu essa discussão, já nessa primeira pergunta aqui, por que Deus deu uma lei temporária? Quando a gente olha para a teologia do Gênesis, Abraão experimentou a graça bem antes da lei. Sim. A graça de Deus se manifestou antes da lei. Isso fala de um tempo? Sim, mas que tempo? Um tempo que cabe a Deus, um tempo que Deus determinou que fosse aquilo ali. E a lei, ela teve um papel fundamental para, eu vou usar um termo, para parametrizar a humanidade, para pôr limite. E para que o verdadeiro sentido de toda profecia que nós vamos falar daqui a pouco, né? De toda manifestação da plenitude da graça de Deus se manifestasse em Cristo no tempo oportuno. Então a lei tinha que ter um tempo mesmo, início e fim. Do século. Exatamente. A lei Na tinha que ter plenitude do século. Exatamente. Aí nós passamos para a nossa segunda pergunta. Vamos lá. Em que sentido a lei pode ser denominada como profética? E tem outra dentro dessa, como ela apontava para Cristo. Em que sentido ela pode ser denominada como profética? Se eu não me engano, acho que o pastor Saulo começou a falar. E como ela apontava para Cristo. Quer começar, professor? Ela apontava para Cristo no sentido de que ela já era a revelação de Cristo, mas só que em forma simbólica, em sombra. Né? O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, né? Aquela imagem foi projetada na história, né? E aí, durante toda a história, está lá essa sombra. E a lei é essa sombra de Cristo. Ele chegou em discussões, né, com os religiosos da sua época a demonstrar isso. Vocês analisam aí, vocês têm bastante cuidado em observar, em estudar, em analisar as Escrituras, né? E são elas que testificam de mim, né? E nessa sua palavra, na realidade, todos os sacrifícios, todas as ofertas, né, exigidas pela própria lei, eram uma profecia, né? Inclusive dentro do Cordeiro Pascal, quando João Batista vai apontar para Jesus e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus. Ele está dizendo justamente isso, né? Os cordeiros que foram mortos até aqui estão apenas apontando para ele. Este é o Cordeiro. Né? Eles usam um verbo isso que vai definido, resolver, né? definitivamente. E o pastor Gilberto falou sobre Abraão, o próprio Abraão, quando foi sacrificar Isaac, e quando o filho pergunta, né, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro? E Abraão responde com a mesma expressão de João Batista: o cordeiro, Deus proverá para si. Então eram aqueles cordeiros que foram imolados em todo o período da lei, simplesmente profetizavam que viria o Cordeiro de Deus, que Abraão tinha falado, e depois João Batista aponta para ele. E a gente é interessante, nós, uns anos atrás, nós tivemos uma lição aqui sobre o tabernáculo, né, professor Joás? Uma das lições muito ricas que nós tivemos, e a gente aprende dentro do tabernáculo que a própria disposição dos móveis no tabernáculo forma uma cruz. Uhum. A simples disposição da mesa, dos pães, do candelabro, o altar do incenso, o altar do holocausto, né? A arca da aliança, a forma que elas estão colocadas, a sua disposição dentro do tabernáculo, já reflete uma cruz que está ali. São tudo coisas proféticas, dizendo que Jesus seria o Cordeiro definitivo e único, né, para a salvação. Eu fico impressionado quando a gente começa a falar, a mente vai processando tanta informação. A palavra de Deus vai vir os versículos. E eu gosto desse negócio de ouvir, é muito bom, pastor Saulo, viu, professor? É muito bom. Eu me lembrei de um texto de Hebreus 1:1, que está escrito assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então, aos nossos pais, vamos falar assim, antigamente, aos primórdios, lá nos primórdios, Deus falou aos primórdios, aos nossos pais, pelos profetas. Aí o escritor falou: a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Cristo.
Eu vou remontar um negócio que o pastor Saulo falou aqui agora. Tabernáculo, isso mexe com a gente, né, pastor? Sim. Isso mexe com a gente. Eu vou falar de uma espécie só, ou de um tipo de sacrifício na época levítica. O holocausto. Quem lê o Levítico vai ver que o holocausto era um animal, um cordeiro, que tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem defeito, sem nenhuma quebradura, sem nada, perfeito, em perfeitas condições. Ele era separado por 14 dias, era examinado, tinha que ser um cordeiro de 1 ano, e ele era imolado, e depois ele era esfolado. Esfolar aqui para arrancar o couro mesmo. Isso aponta para Cristo. Né? Cristo foi examinado em tudo e não achou nele defeito. Ele morreu para nos substituir. Ele foi o nosso substituto. Quem deveria morrer éramos nós. Mas ele substituiu esse sacrifício de uma vez por todas. E o que me chama a atenção desse esfolar aí, porque não se esfola um animal vivo. Porque senão ele não ia aguentar. Então o animal tinha que morrer primeiro para depois esfolar. Olha a nossa natureza, como é que isso aponta para nós. Primeiro eu preciso morrer. Novo nascimento. Eu morro e nasço com Cristo. A partir do momento que eu nasci com Cristo, essa velha natureza ela foi esfolada, ela saiu. Isso tudo aponta para Cristo. Olha a riqueza. Nós estamos falando só de uma aqui do tabernáculo. Tem vários. Números. E o próprio Jesus, quando ele, após a ressurreição, um dos fatos importantes, quando ele se encontra com os discípulos em estrada a caminho de Emaús, eles tristes, ele chama de Inércio, vocês não entendem que o Cristo deveria morrer para entrar na sua glória? Aí vai dizer assim, e começando pelos Moisés e os profetas, ele vai falar sobre a sua própria história, né, de Cristo. Então o próprio Moisés e os profetas já apontaram para Jesus, e ele vai usar o texto dos profetas para dizer que os profetas falaram sobre mim, o meu sacrifício, a minha morte. Então aqui nós vemos aqui que a lei realmente ela aponta para Jesus. Ela é profética, literalmente profético dela. Professor. A profecia está aí, né? Elas testificam de mim como? O tempo todo, né? Falar do tabernáculo, tudo ali aponta para Jesus. Tudo dentro da lei. Ele é o sacerdote, ele é o cordeiro, ele é o ofertante, ele é o sacrifício. Ele é a filha, ele é a água, ele é tudo. É completo. Tudo ali aponta para ele. Então é profético nesse sentido. Está apontando para ele o tempo todo. Tudo que a lei descreve. Está direcionando para lá. Está mostrando o caminho da salvação. É Jesus mesmo. Quando a gente olha um texto do Antigo Testamento, né, e a gente fala aí bem no período que a lei estava em plena vigência, né? Eu vou falar de Isaías, eu falei isso agora recente em uma das pregações aqui na igreja. Tudo que se diz respeito a Cristo no Antigo Testamento, no que se diz respeito ao seu nascimento, ele ainda iria nascer. Quando se diz respeito à sua volta em glória, ele ainda voltaria. Mas quando se diz respeito à morte, isso está tudo no passado. Olha Isaías 53, eu vou citar o versículo 5, só esse versículo, mas tem o Salmo 22 que é claro nisso aqui. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Isso aqui está no passado. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Isso está no passado. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Tudo isso, Isaías escreveu 756 anos antes de Cristo. Mas cumpre um texto de Apocalipse 13:8, que isso estava previsto, o cordeiro foi morto antes da fundação do tempo. Então, quando se diz respeito à redenção, à justificação, isso aconteceu na presciência de Deus. Isso tudo está na lei. Tudinho. Está vendo como é que isso aponta para Cristo? Né, professor? E é muito interessante. Eu acho extraordinário, dentro, né, que nós temos no livro de Luciano, que a lei precisava também conduzir o homem a ter fé no Cristo que viria. Então a lei, ela antecipava e apontava para Cristo profeticamente e levava o judeu que realmente cria na lei a ter uma fé no que viria depois, no próprio Cristo. Porque ele seria a consumação da lei, ele seria, né, aquele que estaria cumprindo toda a lei. Aí quando nós lemos aqui o capítulo 4, principalmente do livro do Luciano Subirá, vai falar isso, que a lei despertava a fé, porque a salvação sempre é por fé. A salvação, mesmo no período da lei, é pela fé, porque a lei tinha a função de trazer fé.
uma fé naquilo que ela apontava. No seu sacrifício, ela apontava para Cristo, e a lei, ela queria produzir fé no judeu para ele crer, para quando Cristo viesse, eles crescem nele. O professor Joás citou, né, um texto aí que é um texto básico. Você examina as Escrituras porque vocês entendem que tem nela a vida eterna. E são elas que me testificam. A Escritura que você está examinando tem que produzir em você fé para me aceitar agora que eu cheguei. É uma profecia. Toda a lei, os escritos de Moisés, os profetas, eram profetas no sentido de despertar uma fé para eles crerem na pessoa de Jesus quando ele viesse, né? O que eles não fizeram, não tiveram fé para isso. Passando para a pergunta 3, qual a diferença nas palavras de Jesus? Aqui eu acho que muita gente confunde entre revogar e cumprir a lei. Qual a diferença entre revogar e cumprir a lei? E é interessante que esse livro tem sido um marco na minha vida, no sentido de estudar sobre a lei e a graça. Talvez a gente nunca teve um livro tão bom. Muito bom mesmo. Talvez nós nunca tenhamos tido um artigo tão bom definido. Porque quando Jesus falou, né, a lei não vai passar o céu e a terra, mas nenhum tio da lei vai passar, até que se cumpra. A gente tem uma interpretação muito errada quanto a isso. Até que a gente entende que realmente a lei não passou, nenhum tio dela, nada dela passou, até que se cumprisse. Tinha uma data limite, né, até que se cumpra. E é esta a razão que Jesus disse: eu não vim para revogar, eu não vim para cancelar a lei ou anular, eu vim para cumprir ela. E é o que ele vai estar fazendo no Calvário. Porque o fim da lei é a cruz, é o cumprimento literal dela, é Cristo no Calvário. Por isso aquela expressão que nós gostamos muito dela, que nós amamos, está consumado. E uma das traduções para tetelestai é está cumprido, né, professor Joás? Está cumprido, está realizado. Então é aqui que nós vemos que Cristo realmente não revogou a lei, ele a cumpriu. Aí cumpriu tanto a lei cerimonial, porque senão, o pastor Gilberto disse que ele foi examinado, se Cristo não tivesse cumprido a lei cerimonial, da guarda dos preceitos da lei cerimoniais, como deveriam, os judeus teriam achado a ocasião para acusar e até apedrejá-lo. Mas ele cumpriu. E cumpriu principalmente a lei, né, espiritual, no sentido que a lei exigia, em não pecar. Ao não pecar, ele não teve nada que a lei o condenasse. Ele cumpriu ela todinha. E eu acho muito interessante que ele foi observado e foi julgado por um tribunal religioso do Sinédrio, e apesar de terem pago pessoas para mentir contra ele, no final eles não tiveram como condená-lo a apedrejamento ali no Sinédrio, porque se ele tivesse alguma quebra de lei, eles simplesmente teriam condenado ele a apedrejamento. Mas eles o julgaram, pelejaram, não tem jeito, vamos levar para outro tribunal, o tribunal cívico, né, o tribunal romano, porque entre eles não conseguiu apontar. E por isso, por ele não ter pecado, ele cumpriu completamente a lei cerimonial, a lei, né, cívica, também da própria nação, onde ela aponta os aspectos cívicos, e principalmente a espiritual, onde ele não pecou contra o Senhor. A gente vai voltar no próximo bloco, a gente volta comentando essa terceira pergunta, até daqui a pouco. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD.
voltamos para o segundo bloco, continuando comentando o capítulo 5 do livro Graça Transformadora, do pastor Luciano Subirá. Aqui ficou a pergunta 3, que foi a seguinte: o pastor Saulo já tinha falado sobre ela, qual a diferença nas palavras de Jesus entre revogar e cumprir a lei. O professor Joás e o pastor Gilberto iam comentar, mas aí eu quero incluir já a pergunta 5. E é correto afirmar que a revelação divina... Desculpa, 4. Podemos dizer que Jesus cumpriu a lei no sentido literal? Qual a diferença entre essa revogação e cumprimento e se ele cumpriu no sentido literal? Muito bom. O pastor Saulo começou a falar. Eu achei que ele ia dar um estudo aqui. Hoje eu estava até vibrando aqui já. Pena que o nosso tempo é pouco, né? Pouco. Mas o pastor Saulo falou das 3 esferas da lei, né? A lei cerimonial, a jurídica e a civil, que também é considerado como uma lei moral. Jesus cumpriu todas as 3 de forma literal. A lei cerimonial, ele foi o sacrifício. Levítico fala de sacrifício, oferta e tabernáculo. Jesus é os 3. Quando a gente lê Hebreus 8, capítulo 8 de Hebreus, nós vamos entender tudo isso aí. Então Jesus cumpriu isso de forma literal, sem deixar sombra de dúvida. Ele executou. E quando a gente fala essa questão de revogar, Jesus não veio cancelar. Jesus veio dar à luz a um texto que estava... Eu vou usar uma palavra de forma grotesca, mas estava corrompido pelos homens da época. Ele não tirou o efeito da lei. Não tirou. Hoje a igreja, ela trabalha a lei cerimonial e a lei jurídica? Não, hoje a igreja trabalha a lei moral. Não é isso mesmo, pastor Saulo? Sim, o que nós aprendemos é a lei cerimonial, ela se cumpre totalmente. E finaliza em Cristo. Exato. Agora a lei moral e cívica é o viver cristão. É o dia a dia. É a prática do cristianismo, né? Porque daí de Cristo para frente nós vamos viver o que Jesus viveu. Exato. A lei na sua essência, né? Na sua essência moral, na sua essência cívica, por causa da convivência com o próximo. Aí é o cumprimento da lei. Aí nós vivemos o cristianismo no nosso dia a dia, é viver aquilo que Cristo nos ensinou, que é baseado na lei. Quando ele fala sobre a lei, se alguém se irá contra o irmão, né, sem razão, se alguém matar, não matar, mas eu disse, se alguém se irá contra o irmão e dizer raca, jezreel, quer dizer, a lei ela nos mostra que não há lugar no coração do ser humano para ódio contra o seu irmão. Ele tem que amá-lo. E isso é o cumprimento da lei, o outro sentido literal daquilo que Deus quer de nós e aquilo que Cristo nos ensinou. É muito simples isso aqui. Esses dias eu estava conversando com o Joás, nós estávamos tomando café. A gente sempre está fazendo isso aqui, né? Tomando café, conversando da Bíblia. É constante isso aqui. De vez em quando grava, né? De vez em quando grava. De vez em quando a Dani grava, mas normalmente a gente nos bastidores a gente conversa muito sobre isso. Já tem mais ou menos mais de 10 anos que eu venho estudando o capítulo 28 de Deuteronômio. 68 versículos. 14 deles sobre um monte vem as bênçãos e 54 sobre outro monte vem a maldição. Isso encerrou? Claro que não. Prevalece até hoje, é o que Jesus está falando da lei. Ele não veio anular isso, ele veio cumprir e mostrar para o homem o caminho que nós devemos andar. Isso é muito sério. Tem que fazer assim. E o que o Luciano fala muito dentro do livro é que a graça nos capacita a viver a lei. A graça ela é capacitadora para nos dar condição de viver os princípios eternos de Deus, no sentido moral, espiritual. Isso nunca vai passar. O Joás vai falar aqui, mas eu vou abrir porta para ele falar aqui agora. Paulo, no capítulo 7 Romanos, ele vem tratando capítulo 3, o 7 e o 8, ele vem tratando da pecaminosidade do homem e o quanto que Deus é misericordioso através da graça. Mas ele usa um texto assim: é porventura a lei ruim? Ele falou: de maneira alguma. De maneira alguma. A lei é boa, porque ela é a lei de Deus, ela é de Deus. E Jesus cumpriu tudo isso aí, dando condição ao homem de experimentar a graça e viver segundo o que ele quer que vivamos, e não segundo o que o homem intencionar em viver. Isso é graça. Isso é muito importante ser dito, né? A lei é boa, né? E isso é constantemente reafirmado no Novo Testamento, né? Pelos apóstolos. A lei é boa, toda ela, até a lei cerimonial é boa. Sim. A gente não faz mais, nem os judeus fazem mais, né? É lógico, eles por uma questão e a gente por outra, mas a gente não faz mais a lei cerimonial porque justamente
encerrou-se em Cristo. Quero apontar para ele. No momento que ele deu o brado, rasgou-se o véu, acabou, não precisa mais. Né? Porque a lei cerimonial apontar para ele, Mas literalmente. então, até ela é boa, porque a gente vê Cristo nela. Sim. Né? Então, o interessante é isso. E esse texto, Sermão do Monte, né? Sermão do Monte é uma coisa central para o cristianismo, né? De suma E importância. baseado na lei. Na lei. E ele chega aí na altura do versículo 17, né? E ele traz essa frase aí, né? Eu não pensem que eu vim revogar a lei, né? Eu não vim revogar, mas eu vim cumprir a lei e os profetas. Ele estava falando da escritura, né? E aí é interessante você olhar as palavras ali, né? Revogar, né? Eu não vim revogar. Hoje, como naquela época, né? Hoje não é diferente, todo mundo quer estar do lado de Jesus, né? Todos os times querem Jesus no seu elenco, né? Na época dele, né? Teve gente que preparou banquete para ele, recebeu direito, mas recebeu para que todo mundo visse, ó, eu ando com Jesus, Jesus está na minha casa, né? Aí teve que ouvir de Jesus, você me recebeu de qualquer jeito, não me deu o ósculo, não lavou os meus pés, essa desde que chegou, né? Teve que ouvir ainda sermão, né? Mas queria pagar de que andava com Jesus, Jesus estava na casa dele, tá? E hoje não é diferente, né? Você vê grupos políticos, né? Não, Jesus é de esquerda, Jesus é revolucionário, não, Jesus é de direita, ele mandou comprar armas, quem não tem uma espada vai lá então, todo mundo quer ter Jesus no time. Mas Jesus vem com uma dessa para dizer, agora, eu não sou revolucionário. Agora, como está recebendo ele, né? Como está recepcionando a ele, né? E que é a questão, né, professor Joás? Quando ele diz, eu não vim revogar, ele está dizendo isso, eu não sou revolucionário. Porque a palavra lá, cataluo, né, tem essa ideia de revolução, né, de tornar algo inútil. Um trabalho que já foi feito é tornado inútil, né, é levado ao insucesso. Né, então, revogar aqui é isso, fazer com que isso que está funcionando se torne algo inútil, né, seja privado do sucesso. Então, não é essa ideia de Jesus com relação à lei. Né? Ele não é um revolucionário, ele é um obediente, eu vim cumprir. Isso aqui Deus deu para que fosse cumprido, não para que fosse revogado. E nós tivemos, por muito tempo, nós tivemos um conceito muito errôneo acerca da lei. Vamos falar sobre a lei, graça é como se fossem dois inimigos. E na verdade não é. A graça não é que ela é inimiga da lei. A graça é capacitadora para nós cumprirmos a lei. Não a lei cerimonial de guarda de dias santos ou dias especiais, mas, como está dizendo, o Sermão do Monte. A lição é o novo mandamento, são leis que o Senhor também estabeleceu. A Bíblia fala sobre a lei perfeita da liberdade. É como se Jesus pegasse partes da lei e explicasse, assim, olha, isso não é só essa letra que não tem um sentido aí a mais profundo. Mas foi exatamente isso que Jesus fez, Carol. Quando a gente olha para a graça e a lei, se fosse oferecido para nós hoje, igreja, em pleno século XXI, você prefere a graça ou a lei? Se a gente explicar isso aqui, não, a graça ou a lei, beleza. Aí todo mundo, a graça, beleza. É mais difícil. Tá, aí nós vamos na lei. Como é que ele é considerado o adultério na lei? Só o ato em si. Ah, o ato em si. Aí Jesus, o que ele fez? Ele não veio revogar. Ele trouxe luz ao texto que já estava lá. Ele fez, não, vou esmiuçar aqui para vocês. Já estava escrito. Ele trouxe luz, ele trouxe clareza ao texto. Ele falou assim, ó, lá na lei está escrito, como é que está escrito na lei? Ele falou, como é que era dito pelos antigos? Ah, é assim, então tá bom. Então eu digo para vocês hoje que se alguém olhar para uma mulher e no coração ele desejar ela, ele já cometeu adultério. Aí a gente pergunta de novo, aí, qual que é mais fácil, a graça ou a lei? A lei. É muito sério isso. Mas ninguém quer viver no tempo da lei. Só que a graça, ela vai nos dar condição de viver essa lei que Jesus mostrou. Não olhar para uma mulher e cobiçá-la. A graça vai nos dar condição de viver esta lei de Cristo. Jesus cumpriu isso. Ele veio falar assim, ó, eu vim para fazer isso, está feito e está entregue agora a vocês um modelo que vocês vão ter que passar por ele. Eu tô mostrando, né? Isso aqui, eu tô vivendo, eu tô mostrando. E professor, então Jesus cumpriu a lei no sentido literal, sim ou não?
Sim, Sim. certamente. Certamente. Né? Plerou, né? Plerou. Encher por completo, né? Preencher plenamente. Plenamente. Não ficou nada de fora. Nada por fazer. Nada. Tudo. Não ficou nada por fazer. Nada. Então vamos para a pergunta 5. É correto afirmar que a revelação divina foi construída de forma progressiva ao longo dos séculos? Isso nós vemos desde o Éden. Mas o pastor Gilberto está dizendo aí, acho que anteontem nós estivemos conversando um pouco, quando Deus fala para Eva acerca que a serpente morderia o calcanhar do seu descendente, e o descendente de Eva pisaria na sua cabeça. Ali já está, o Senhor já está, tem revelações ali que só se vão assim, entender ao longo da história bíblica. Que vai, como que a semente da mulher, o seu descendente, não é descendente do homem, A mulher nem mas tem semente da né? mulher, e não tem. Então, nós cremos que a revelação divina, ela vai sendo construída de maneira progressiva ao longo do século. Deus fala com Eva, fala com Adão, depois ele vem, já tem aquele encontro com Noé, que não fala muita coisa sobre a redenção, mas sobre o escape daquele momento. Mas depois com Abraão, Deus começa a descortinar os mistérios, já começa a formar uma nação para que o Messias nascesse, e ao longo dos séculos ele vai, de maneira progressiva, ele vai ampliando a revelação, até se consumar na pessoa de Jesus. Quando o anjo aparece para Maria e diz para ela que ela ia conceber, ela ficou, mas como? Como que vai ser isso, já que eu sou uma moça virgem, que nunca conheci varão? Mas se voltar lá no profeta Isaías, vai entender, a virgem conceberá e dará à luz um filho. E o próprio Isaías também disse, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha as duas naturezas de Cristo aí. Um menino que nasce é o menino filho de Maria, que nasce. O filho que é dado é o pai que dá o filho, lá em João 3,16. Então, de maneira progressiva, vai se revelando o projeto, o propósito de Deus para a salvação ao longo do século, né? E eu vou deixar meus companheiros falar um pouco também, porque eles estão com os lábios coçando. Carol, Joás e pastor Sal, quando a gente fala dessa revelação, eu quero destacar um ponto aqui: revelação de quem para quem? Revelação de Deus para o homem. Não é que Deus foi construindo isso na eternidade, assim, eu vou construir um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, depois... Não foi assim, não. Deus criou o plano, Deus fez tudo na mente de Deus, estava tudo pronto. Agora, com o tempo, ele foi revelando isso na condição nossa, para o homem. Já estava tudo pronto. É igual, por exemplo, vou dar um exemplo. Nós estamos criando os nossos filhos, né? Você tem lá a Sofia, tem o Felipe, 2 meninos bonitos, mas o Felipe, quando estava pequenininho, tinha condição de andar de bicicleta. Mas na cabeça do pai e a mãe, quando esse menino crescer, eu vou dar uma bicicleta para ele. Aí vai crescendo e compra uma bicicletinha. Aí daí a pouco, não, essa bicicleta pequena para ele, vou comprar uma maior. A revelação, ela vem como isso aqui, ó, de forma progressiva. De acordo com a nossa capacidade de compreender. Porque Paulo falou isso: quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Agora eu sou adulto, eu ajo como adulto. A revelação de Deus, ela vem dessa forma. É aqui que o pastor Luciano teceu um comentário extraordinário no livro e vem trazendo essa compreensão. Eu acho interessante, eu fico pensando nessas palavras de Paulo aí. Fico pensando ele diante da igreja, dizendo que ele que já tem uma revelação de Deus já, né, mais profunda, ele diante de uma igreja que tem ali um misto de pessoas com níveis de revelação diferentes, e ele disse: eu queria dar para vocês comida substancial, sólida, né? Sólida, coisa, né? Picanha ao alho, né? Mas vocês só têm condições de arcar agora com o leitinho. Mingauzinho. Bem líquidozinho. Professor Joás, imagina. Não estão nem pegando em talheres ainda. Pois então, olha só. Se Paulo teve essa dificuldade de transmitir uma revelação que ele teve, e a verdade que nós também temos, imagina o Criador ainda hoje, como, né, que Deus, que não tem tamanho, que não tem, né? Como que ele vai transmitir de maneira integral o seu plano para o ser humano? Porque a cabeça do homem, você pode morte também na entender. Gente, eu acho isso fantástico. A gente ia, não, doidar, eu acho. Carol, eu acho isso fantástico. Derrame cerebral, pá,
está morto. Eu acho isso fantástico o que o pastor Dá Sal falou, que o choque Joás aqui. falou aqui agora. Isso é tão importante. Como que Deus manifestou a sua expressão total? Vamos falar como foi a expressão máxima, a expressão completa de Deus a nós seres humanos. Cristo. O que ele teve que fazer para que nós entendêssemos, né? Carne, osso. Ele se esvaziou. Filipenses 2, 8 a seguir. Você viajou que ele igual era. homem. Não, ninguém acredita. Eu fiz uma pergunta esses dias agora no nosso Instituto Bíblico, no Ibafé. Com que corpo Cristo ressuscitou? No corpo que ele morreu. Com as mãos furadas, com o lado furado, cortado. Que mandou tocar. Só que num corpo glorificado, claro. Mas se ele ressuscita da forma que João ouviu na ilha de Patmos, quem queria acreditar? A revelação de Deus é dessa forma. Tem que ser Dessa bem... forma. E a Bíblia diz, né, que vai brilhando mais e mais Até ser dia até perfeito. ser dia perfeito. Glória a Deus. E isso aí não é porque Deus não achei interessante o pastor colocar, não é porque Deus não sabe o que fazer. É nós que não saberíamos receber. E ainda hoje, eu creio 100% que tudo que está revelado na palavra não é um terço daquilo que é real que Deus poderia ter falado. Nós ainda não temos uma capacidade plena de compreensão. Ainda E olha que a revelação maior já veio. Né? E já vem, mas nós não conseguimos compreender ela ainda. Na verdade, a Bíblia, tudo que Deus quis que nós soubéssemos está aqui. Mas ainda assim, você está vendo, nós estamos tratando de um assunto aqui que por quantos anos nós ficamos meio perdidos nele. E agora nós temos uma revelação melhor dele, a lei e a graça, nós temos uma revelação melhor. Daqui a 10 anos, como que nós vamos reconhecer isso aqui? Nós crescendo, quando nós estamos crescendo intelectualmente, espiritualmente, a nossa mente vai absorvendo melhor as revelações de Deus que já estão na palavra. É a nossa mente que ainda não está tendo condição de assimilar. Se a gente fizer alguns exercícios, eu já viajei assim nesse sentido, né? Imagina a gente lá no tempo de Davi, por exemplo, né? Aí a gente ouve Davi cantando. Lembra que como ele nos tirou do Egito com braço forte, com mão estendida, ele, o Eterno, nos livrou da escravidão, né? Aí eu ouço Davi cantando isso e no meu contexto cultural e teológico, tudo, Deus é espírito. Como assim mão de Deus, braço de Deus? Não dá para entender isso, né? Mas o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. E o Cordeiro é Deus que tem braço, tem mão, tem boca. O Deus encarnado que tem. Então faz sentido, ainda naquela época, falar de mão de Deus, braço de Deus. Mas aquele pessoal não entendia. Mas por quê? A gente porque hoje apontava para Cristo, já apontar para Cristo. A gente hoje entende, porque a gente conhece o Deus que tem perna, pé, braço, que andou mão. entre nós, né? Muito interessante isso, né? Então ela é progressiva, né? Que a gente vê. Pois Tem é. coisa que você não vai atender agora, mas daqui a um tempo. E é por nossa falha. Já foi respondido, né? Mas a lei de Moisés se tornou uma profecia cumprida. Eu resumo e me despeço aqui. Com certeza, quando se trata de Cristo, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, ela foi cumprida 100%. Plenamente. O que resta é o retorno de Cristo para buscar a sua igreja. Essa profecia então foi cumprida. Claro, sem dúvida. Na morte Sim. e na ressurreição. Exatamente. Porque não é só na morte no Calvário, mas também quando ele ressurge do túmulo. Porque a salvação está aliançada nas promessas, está baseada nisso, na sua morte e ressurreição. Coroamento, né? É o coroamento, aí sim se cumpriu completamente. É isso, A lei de Moisés então se tornou uma profecia cumprida plenamente. com certeza. Pessoal, nós terminamos por aqui, né? Acabou por hoje. Semana que vem, no próximo programa, nós vamos falar do capítulo 6. O tema é esse, mudança de lei. Fiquem conosco, continuem nos acompanhando aqui também através do nosso canal do YouTube, no ADEC TV. Que Deus os abençoe e até a próxima edição. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi
como uma águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me marcou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo. Mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi.